Você sabe o que é simetria? Já parou para pensar o que é? Se sim, vamos testar seus conhecimentos. Qual das imagens a seguir possui algum tipo de simetria? A. Mão. B. Trapézio. C. Borboleta. D. Cara do Faustão. E aí, já decidiu? Se você escolher a alternativa D, a cara do Faustão, você está errado. Mas se você escolher a alternativa C, você está correto. E sabe por quê? Já vamos explicar. Em primeiro lugar, quem idealizou a simetria e qual era o seu conceito na época? O primeiro filósofo a idealizar a simetria foi Platão. Para ele, belo é tudo aquilo que as partes se agrupam de um modo coerente para compor a harmonia do conjunto. Sendo assim, se um objeto se dispõe de forma harmônica, ele é belo. Já Aristóteles, discípulo de Platão por 20 anos na academia, alguns anos depois introduziu a ideia-chave que decifrava toda a ordem e a beleza da natureza idealizada por Platão anteriormente, a da simetria. Para Aristóteles, a simetria podia ser entendida de modo que os lados opostos de uma figura dividido por um eixo imaginário central são exatamente iguais. Podemos encontrar eixo de simetria em várias coisas ao nosso redor, mas preste atenção, os dois lados devem ser exatamente iguais. Cor, tamanho e forma. Se não forem, aí a figura vai ser considerada assimétrica. No entanto, com o avanço do estudo da simetria, descobrimos que não há apenas um tipo, mas sim 7, sendo eles bilateral, radial, axial, reflexão, de rotação, de translação perfeita. Para entendermos o primeiro tipo, vamos voltar à pergunta do início do vídeo. A resposta C está correta. A borboleta é a única que possui simetria. Nesse caso, a borboleta possui simetria bilateral, pois se traçássemos um eixo cortando o seu corpo pela metade, perceberíamos que ela é exatamente igual nos dois lados do eixo. Portanto, se escolhêssemos um ponto demarcado na borboleta a uma certa distância do eixo, esse ponto teria a mesma distância no lado oposto também, o que indica que a borboleta possui simetria bilateral. Se fôssemos para o fundo do mar, perceberíamos animais cuja simetria é radial. No caso da estrela do mar, por exemplo, poderíamos traçar diversos eixos simétricos, sendo que cada um divide seu corpo pela metade. A diferença entre a simetria bilateral e a radial é que na radial podem ser traçados vários eixos, enquanto que na bilateral, apenas um. Mas você deve estar se perguntando, por que a imagem do Faustão não é simétrica? No caso da imagem que colocamos no vídeo, podemos perceber que os dois lados do eixo não são exatamente iguais. Veja a orelha do lado esquerdo. Onde está a orelha do lado direito? Além disso, o microfone está inclinado para o lado esquerdo, o que indica que a figura não é simétrica. Vale lembrar que essa imagem é uma exceção, porque o Faustão, por ser um ser humano, é simétrico. Leonardo da Vinci mostra essa ideia em sua obra O Homem Vitruviano, desenhado em 1492, na qual ele mostra que o corpo humano é naturalmente proporcional e que se configura assimetricamente. E a simetria axial, você sabe o que é? Simetria axial é uma expressão no contexto da geometria que indica a correspondência entre dois determinados pontos em que o segmento que os une encontra uma reta fixa em ângulo reto no seu meio. Agora vamos falar sobre outro tipo de simetria, a simetria de reflexão. Simetria de reflexão é encontrada em imagens refletidas, possuindo ambos lados A e B a mesma distância do eixo de simetria. Outro tipo de simetria que vamos falar é a simetria rotacional. A simetria rotacional é encontrada em objetos que têm a mesma aparência depois de um determinado montante de rotações. Um objeto pode ter mais de uma simetria rotacional. O grau de simetria rotacional é quantos graus a forma inicial tem que ser girada para se parecer com a mesma de um lado ou em um vértice diferente. Agora é a vez da simetria de translação. Translação é o movimento que um objeto realiza de um ponto ao outro. É o deslocamento paralelo, em linha reta na mesma direção e no mesmo sentido, de um objeto ou figura em função de um vetor percorrendo a mesma distância. E por fim, mas não menos importante, a simetria perfeita.
A simetria perfeita é encontrada em figuras em que os lados A e B são exatamente iguais. Pode-se afirmar que a imagem abaixo possui simetria: A, bilateral, B, de reflexão, C, de rotação, D, quadrilateral. Quantos eixos de simetria existem na figura abaixo? A, 8, B, 6, C, 4, D, 3. Quantos eixos de simetria existem na figura abaixo? A, nenhum, B, 1, C, 2, D, 4. Pode-se afirmar que a imagem abaixo possui a simetria: A, rotacional, B, axial, C, de reflexão ou D, de translação. O aluno A afirmou que a simetria de rotação é apenas o reflexo de uma imagem. Já o aluno B disse que há esse tipo de simetria em imagens que sofreram rotações sem alterar a aparência. O aluno C disse que os dois alunos anteriores estavam errados. Qual das opções abaixo é a correta? A. O aluno A está errado. B. O aluno B está correto. C. O aluno C está correto. D. Os alunos B e C estão errados. E. Os alunos A e C estão corretos. F. Os alunos A e B estão corretos. Quantos eixos de simetria a imagem abaixo possui? A, 2, B, 4, C, 1 ou D, 5. Bom, por fim, podemos dizer que a simetria está presente em quase tudo do nosso cotidiano. E que algumas coisas seriam impossíveis de serem realizadas sem a ajuda desta. Outro tipo de simetria que vamos falar é a simetria rotacional, que acontece aqui no sul. E por fim, mas não menos importante, E por fim, mas não menos importante, a simetria perfeita. Opa, vai logo. Calma. Você viu que era fácil, né, queridinha? Vai, fala. Calma. Agora vamos falar sobre outro tipo de... É muito difícil, eu não consigo. Vira de costas. Fica embaixo da mesa, faz qualquer coisa. Não para de me olhar. É que algumas coisas não seriam possíveis de serem... E que algumas coisas não... Calma. Eu sei, tô só falando, meu. Podemos dizer, então, que a simetria está presente em quase todo o nosso...